Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre mentes. Já quero aproveitar para pedir para vocês possam curtir, comentar, compartilhar, se inscreverem no canal. E hoje nós vamos conversar sobre burnout e a cultura da produtividade. É isso aí. Achamos interessante, né, trazer esse tema, porque hoje, o pessoal endeusa muito, né, a produtividade, o trabalho 24 horas por dia. A gente fala um pouquinho sobre isso até no episódio sobre a ansiedade, né, Fê? Isso. Então a gente vai hoje tá trazendo o que é o burnout, porque eu acho que muitas pessoas acham que tem burnout, mas na verdade não tem. Só tem um estresse mais crônico, de repente, né, ou algo mais voltado a outras coisas, né? Então, acho que primeiramente a gente pode entender que o burnout ele precisa ter como pano de fundo o trabalho. Então, o estresse somado ao cansaço, né, a fadiga, mas tendo como pano de fundo o trabalho. E levar em consideração uma coisa: se você acha que tem burnout, mas consegue ir a festas, né, a balada ou fazer outro tipo de coisa, você não tem burnout. Então, é algo realmente bem grave e a gente precisa entender bem a fundo como você está no momento, né, todo o contexto de vida, o quanto que isso está te trazendo prejuízos, para definir como burnout, né, Fê? Sim, acho que é um estresse crônico relacionado às demandas, né, quando a pessoa se sente numa sobrecarga emocional, né, Uhum. não é só uma sobrecarga física, é uma sobrecarga emocional, né, aquele estresse constante, onde a pessoa está sempre vai para além do cansaço, a pessoa tem momentos de descanso, dorme bem, tem dias de folga e mesmo assim se sente sobrecarregado. Uhum. Né, quando a pessoa está já com burnout, que é uma síndrome, hã, é uma síndrome porque ela não é um estado emocional que passa, né, assim: "Eu estou cansada, estou sobrecarregada, vou lá descansar e eu me sinto bem". Não, ela acaba afetando, por mais que seja relacionado ao trabalho, ela acaba afetando várias áreas da vida, né. Às vezes a pessoa que está passando por burnout pode ficar em casa, nos seus relacionamentos também mais irritada, né, porque a pessoa Uhum. com burnout fica além dessa sobrecarga, esse cansaço constante, a pessoa fica mais sem paciência, fica mais irritada, fica mais insatisfeita relacionado ao trabalho, mas isso também muitas vezes se expande para as outras áreas, porque a pessoa está Sim, não insatisfeita, tem né. como. É. Então vem uma insatisfação no trabalho, é aquela cobrança excessiva, muitas vezes a pessoa acha que não está conseguindo produzir o suficiente, quando na verdade ela está trabalhando demais, Uhum. né, acha que não merece o descanso, é quando tem muita pressão por prazo, por entrega, por meta, por resultado, Uhum. né, aquela pessoa que antes aquelas tarefas que eram simples do dia a dia do trabalho acaba se tornando mais pesada, Sim. acaba esquecendo tarefas importantes do trabalho, porque burnout também afeta a concentração, afeta a memória, né. Então acho que claro que o burnout, a gente muitas pessoas podem se identificar: "Ah, então eu tenho". Não, a gente tem que fazer uma avaliação mais profunda, né, Uhum. hã, Jéssica, mas eu acho que o burnout tem aumentado, né, justamente por esse mundo da Uhum. produtividade, né, da Competição, né? competição, dessa cultura que a gente falou no episódio passado, de ansiedade, né, sobre a glorificação, né, da produtividade, a desvalorização do cansaço. Desvalorização do sono. Isso, do sono. Então, acho que as pessoas hoje eu percebo mais, além da estarem muito ansiosas, também muito sobrecarregada. E Uhum. às vezes são pensando em mulheres aqui, falando em mulheres, é aquela pessoa que tem cargos importantes, até cargos gerenciais, muitas vezes em empresas, né. Eu, Uhum. pelo menos na minha experiência, vejo mais a questão do cansaço, dessa sobrecarga, emocional advinda do trabalho, pessoas que trabalham no mundo corporativo, né, Uhum. trabalham em empresas onde há muita meta, muita cobrança, Uhum. né, então acho que é isso, assim, né, a gente é importante só, fazer com que as pessoas não se diagnostiquem, né, Uhum. Jéssica, sem antes uma avaliação, Exato. mas acho que tem aumentado bastante, assim. É. Uhum. Bem importante a gente salientar isso, porque como a Fê falou, é uma síndrome. Então é um conjunto de sintomas ou até mesmo de doenças, né. Então o que que tá no guarda-chuva ali, né, do burnout? É a ansiedade, né, os transtornos de ansiedade, TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, depressão, né, então a gente vai ver também a questão do toque. Então a gente tem que entender que todos esses estão no guarda-chuva do burnout
E são distúrbios, né, são doenças e sintomas sérios, que aí você precisa ir até um psicoterapeuta, investigar, né, Fê, conversar, né, não é numa sessão que a gente vai identificar também, mas avaliar. Porque se você está sentindo alguns sintomas parecidos, né, de maneira frequente, crônica, é importante procurar um profissional. Isso. E também eu anotei aqui algumas coisas que eu acho que pode contribuir para desencadear o burnout, né. Hã, Trabalhar muitas horas, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, que eu falei antes, lidar com prazos apertados, aquela sensação parece que o tempo nunca é o suficiente, eu sempre tenho muita coisa para fazer, né, aquela cobrança excessiva, muitas vezes autocobrança, né, não só a cobrança externa de uma empresa, por exemplo, do chefe, mas sim uma cobrança pessoal, também aquele perfil muito perfeccionista, pessoas que são muito perfeccionistas, né, acabam tendo um alto nível, assim, de exigência e também dificuldade em dizer não, né, porque quando tu Uhum. vê essas pessoas que estão muito sobrecarregadas, assim, né, emocional e fisicamente em relação ao trabalho, são aquelas pessoas que muitas vezes têm dificuldade de estabelecer os limites, né, Hum. acaba sempre: "Ah, eu vou lá, faço, né, eu dou conta", e quando vê, tá num estresse, crônico. Muitas vezes aquela questão também das pessoas se sentirem sozinhas, assim, para enfrentar os seus problemas, seja no trabalho, seja em casa. Às vezes a gente está falando de pessoas que têm uma demanda altíssima de trabalho, e chegam em casa também tem a demanda da casa, Uhum. né, É. filho, atividades domésticas, né, então vem uma sobrecarga mental aí também, uma sobrecarga emocional. A cultura da produtividade também é um fator que desencadeia, Sim. né, que estimula, Uhum. né, o burnout, assim, que a gente vive numa época onde estar ocupado, estar sempre ocupado é visto como algo muito bom, algo muito positivo, né, e que descansar pode ser sinônimo de preguiça, né, Uhum. de falta de ambição, né, e aí cria uma pressão constante por fazer mais, eu tenho que estar sempre fazendo, sempre produzindo, né. Acaba ficando perdido nisso também, né. E as redes sociais também, eu acho que aquela questão das comparações, da gente ver vidas perfeitas, entre aspas, né. Muitas vezes também a falta de reconhecimento, Uhum. né, aquelas pessoas que trabalham, trabalham, trabalham e que nunca são reconhecidas pelos seus esforços, né. Vem uma sensação de que, bom, né, que adianta eu estar aqui me esforçando, dedicando, ou eu preciso me esforçar e me dedicar mais ainda para conseguir uma valorização, um reconhecimento, Uhum. né, uma bonificação, né, Uhum. uma promoção. Sim. Então acho que é isso, assim, que eu anotei, o excesso, também coloquei aqui como um excesso de controle, quando a pessoa se sente, com pouca autonomia no que faz, assim, dentro do trabalho, sabe, pessoas que, não têm muita autonomia dentro do seu ambiente de trabalho, Uhum. né, Uhum. então eu acho que também isso muitas vezes pode, contribuir, assim, para o burnout. E também, por último, a falta de sentido, muitas vezes aquelas pessoas que estão trabalhando e não se sentem realizadas Uhum. no seu trabalho, Uhum. não sentem um sentido naquilo que faz, Uhum. né, mas que estão lá, que precisam trabalhar, né, ou que tem uma exigência enorme, muito trabalho, muita meta, muita cobrança, muita reunião, mas eu não estou feliz nisso, eu não vejo um propósito, não vejo um sentido, mas Uhum. por razões diversas se mantém naquele trabalho. Isso também pode ser um Sim, desencadeador do burnout, né. exato. Ah, até pensando nisso, pegando um gancho no que a Fê estava falando, a gente pode ver, né, essa sobrecarga, né, agora que nem ela falou antes, de turnos, né, de demandas. Uma das classes, né, algumas classes mais atingidas pelo burnout, né, a gente viu aqui no estudo que são professores e policiais. Policiais, porque, né, coisas inerentes à própria profissão, né, essa loucura, né, essa tem que estar sempre muito tenso, a carga horária de trabalho também, né, troca de Uhum. turnos, turno noturno, e aí vem a questão do sono, eu não durmo bem, e aí eu começa a aumentar meu nível de ansiedade, meu nível de estresse, e aí isso pode desencadear em algo pior. Professores, né, pelo tratamento, né, que os alunos, né, eu não sei quem eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho numa escola pública e realmente os professores são muito maltratados, assim, não são respeitados, então eu acho que esse é um fator bem
bem desencadeador de estresse, assim, é isso, e que a gente tá falando de sentido da profissão, né? Tem que fazer sentido, hum, mas existem pessoas que estão só pelo dinheiro, que é, a profissão me patrocina. E daqui a pouco, né, é um valor também para essa pessoa. Uhum. Ela precisa É um saber. sentido para aquela pessoa. É um tipo de recompensa que eu É. digo, né? Eu sempre digo meus pacientes que quando a gente fala muito no trabalho, na demanda, tem que ter uma recompensa. Se pra ti não tá tendo recompensa, vai ser muito difícil. Isso tá te exigindo de trabalhar mais, de estar satisfeito, de que deveria estar sendo grato, mas não tem recompensa nisso. Então, como é que a gente vai querer que fique tudo bem? Como é que a gente vai exigir que tu não fique ansioso? Não tem como, né? Então, tem que ter uma recompensa. Seja na atividade que tu faça, gosta de aprender. A recompensa vai ser tua. Ou o dinheiro. O trabalho me ajuda a viajar mais, a comprar coisas que eu quero, tá tudo certo. Ou esse trabalho me dá sentido de vida. É algo que eu amo, é algo que às vezes nem olho muito pro dinheiro, mas aquilo me dá sentido de vida mesmo. Uhum. Então, precisa ter uma recompensa para não ser desgastante, né? Então, a gente vai passar muito tempo da nossa vida no trabalho. É injusto que seja algo que não tenha recompensa nenhuma. Então, se a gente for poder dar uma dica, né? Pesquise sobre, né? Quem está iniciando o mercado de trabalho, pesquisa sobre. Tem feiras de profissão em universidades, né? Converse com algum profissional, tire todas as dúvidas. Pergunte os prós, os contras. E se já está num trabalho que não está satisfeito, percebe que tem mais, que a balança está pesando mais pro lado de não ter recompensas, né? Talvez seja o momento de repensar sobre mudar de profissão. Nunca é tarde. Se a gente for pensar, vou trabalhar até 60 anos. Se eu tenho 30 e poucos, nunca é tarde. Tem mais Uhum. anos aí de vida para trabalhar. Sim. Então, então, eu sempre digo também para meus pacientes, a vida está passando. E é justo que tu seja feliz. É justo que tu viva uma vida bem vivida. Porque tu passa toda a vida nessa batalha, nessa luta, né? Uhum. Então é justo que você trabalhe em algo que pelo menos você goste, ou que, né, se dinheiro é algo bem valoroso, que ganhe, não é bem nesse sentido, mas Uhum. que olhe para essa questão que é muito importante também. Sim. É, eu acho que também aquela a tentativa de ser sempre mais produtivo, né, de querer ser sempre mais produtivo, pode acabar fazendo com que a pessoa seja menos eficiente, Claro. né, Uhum, mais estressado e até mesmo ficando doente, uhum, né. Então acho que é sempre importante um equilíbrio aí, né, Jéssica. E também eu anotei aqui, estratégias, dicas de como, né, a gente poder, uhum, não diria combater o burnout, né, porque a gente nem pode falar aqui, só de pessoas que estão com burnout, a gente não é a ideia aqui de diagnosticar ninguém, nem que as sim. pessoas se diagnostiquem, né, mas que a gente tenha esse cuidado, assim, quando a gente identifica que a gente está numa sobrecarga para além daquela normal, né. Eu acho que a primeira coisa, primeiro é reconhecer os primeiros sinais, assim, que eu acho que os primeiros sinais para a pessoa poder: "Opa, algo não está bem aqui", né. Eu acho que é esse cansaço extremo, essa sensação de que eu estou aqui carregando uma mochila cheia de pedra e que eu não consigo me desfazer, eu posso dormir, eu posso descansar, eu posso pode passar o final de semana e eu percebo essa sobrecarga em cima de mim, né, quanto a pessoa também acaba ficando mais irritada, né, aquela irritabilidade mais Uhum, constante, mais crônica, aquela dificuldade de se concentrar, de memorizar, de prestar atenção, né, eu acho que isso são alguns sinais, assim, que a pessoa pode reconhecer que talvez está uhum, passando do seu limite, uhum, né. Também é importante a gente refletir sobre as nossas prioridades, né, perguntar o que realmente importa pra gente, o que traz significado na nossa vida, reavaliar as nossas escolhas, né, as escolhas que a gente tem feito diariamente na vida, né, o que que a gente está deixando para trás, né, o que que a gente não está prestando atenção, né, muitas vezes até os sinais do nosso corpo que a gente acaba ignorando. Poder reconhecer então os seus limites, né, os seus limites pessoais, incluir hobbies também, eu acho que na rotina, quando a gente fala de pessoas que estão vivendo sobre um estresse crônico, muitas vezes estão muito focadas só
no lado profissional, né, ou Uhum. profissional, ou de estudo, né, e eu acho que é importante a gente incluir aí o descanso, o lazer, um hobby, uma atividade física, né, manter hábitos saudáveis, valorizar então momentos de lazer, de descanso, de desconexão, né, e aqui falo também da desconexão do celular, porque o celular também é um mecanismo que nos chama toda hora, é um e-mail chegando, é um WhatsApp, né, então pessoas que já estão numa sobrecarga mental e emocional do trabalho, a gente também tem que aprender a poder sair do trabalho e deixar desconectar um pouco do celular, porque muitas vezes tu não tá no teu ambiente de trabalho, mas tu tá em casa, recebe um e-mail e tal, aquilo já te deixa Uhum. estressada, te deixa irritado, e aí quando Uhum. tu vê tu já não consegue mais descansar, né, a tua mente Sim. fica sempre agitada Exatamente. pensando sobre, né. Então acho que também, por fim, inserir pausas, assim, na rotina, eu acho que a gente tem que ter esse hábito, assim, durante o dia de poder pausar, né, de dá 5 minutos, 10 minutos, perceber como é que tu tá, perceber teu corpo, o que que tu tá sentindo, né, quais são as emoções que estão ali presentes naquele momento, né, poder fazer um escaneamento, assim, né, Uhum. do seu corpo, das suas emoções, né, poder relaxar, fazer algumas respirações, poder se acolher, né, Uhum. porque muitas vezes a gente acaba não fazendo isso, né, no dia a dia, assim, da Sim, rotina, sim, né, a sim. Não, gente vai tocando de uma forma muito automática. não sobra E não tempo, se né, parece. percebe. É. Uhum. Uhum. Sim, exatamente. E alguns sintomas do burnout, então, vamos pensar que, em termos de doença, o mais comum é a ansiedade e a depressão. Em termos de sintoma, a gente pode pensar na ausência do trabalho, justamente por ser aversivo. Então, que nem a Fê falou, o trabalho passa a ser aversivo. Tá muito pesado, é só aquilo, eu vivo para aquilo, mas tá completamente aversivo. Então, um dos sintomas é a ausência no trabalho, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldades de concentração, lapsos de memória, pessimismo e autoestima baixa, né? E os sintomas fisiológicos, né, mais periféricos, é dores de cabeça, enxaqueca, sudorese, cansaço, palpitação, insônia, dores musculares, crises de asma, problemas gastrointestinais, etc. Então, é bem importante, né, como a Fê trouxe agora, a gente estar atento a esses sinais. Essas pausas são muito importantes, realmente, porque nessas pausas a gente consegue acalmar um pouco e se conectar com a gente mesmo. Porque quando a pessoa está em burnout, ou quase num burnout, ela tá em outro, né, ela não tá conectada com ela, com o corpo dela, com o que ela quer, nem com seus valores, muitas vezes. Ela tá perdida, né. Eu não tô aqui e agora. E outra coisa, né, geralmente essa pessoa não tá atenta às necessidades emocionais dela, porque ela tá sempre em função do trabalho. Então eu não consigo estar atento, né, isso que a Fê falou no início até. Eu não consigo dizer não, né, às coisas. Meu Uhum. chefe vai lá, me dá mais, mas e eu não consigo dizer não. Isso é bem comum também, e aí o que que é o não dizer não? Eu tô pensando mais no outro do que em mim. E a gente sabe que às vezes o paciente leva um tempo para começar a entender que tá, eu preciso me priorizar. Uhum. Às vezes é muito enraizado aquilo, né, de que eu sou egoísta, eu não posso me priorizar. Então, é importante a gente pensar nisso também, essas pausas são importantes para a conexão, e a pessoa até fazer uma reavaliação. Poder sentir, abrir espaço para a experiência, abrir espaço para a emoção, para os pensamentos, e poder ter uma visão mais clara do que quer, de como tá, do que ela precisa no momento. Isso inclui o trabalho também, né, tá? Uhum. De repente, a maneira que ela tá agindo no trabalho, como que eu tô lidando no meio desse furacão? Como que eu tô lidando quando tem uma reunião que me chamam à meia-noite? Quem eu quero ser no trabalho? Quem eu quero ser como profissional? Será que eu quero ser pelo resto da minha vida essa pessoa? Ou tem um prazo? Né? Não, só até ano que vem. Tá bem, então estabeleça um prazo. Mas saiba que a conta vai chegar e vai ter um custo. Tá? Mas ok, depende de contexto. Né? Cada Uhum. pessoa tem uma história, cada pessoa tem um contexto de vida. Então a gente está falando de maneira geral aqui. Bom, então, se você está se sentindo sobrecarregado, permita-se parar. A vida ela não é só fazer, produzir, é sobre viver, é sobre ser, é sobre buscar equilíbrio, encontrar também a paz, né, o descanso e enfim, né, acho que sobre o episódio de hoje Uhum. é isso, não sei se É, tem alguma contribuição a mais. só para lembrar aqui, se daqui a pouco, né, a pessoa está cercada de pessoas que estão apoiando, né?
essa cultura da produtividade, né, em excesso, né, que aquilo é bonito. E aí, quando eu falo cercada, geralmente pessoas da empresa. Eu ouço isso muito dos meus pacientes, né? Mas o meu chefe é assim. E aí, eu sempre faço uma pergunta. Daqui a, sei lá, 5 anos, tu quer estar no lugar dele, vivendo a vida que ele tem? E todos os meus pacientes falam, não. Uhum. Eu até gostaria daquele cargo, mas aquele cargo vai me tomar muita energia. E eu não quero viver a vida que ele tem. Por quê? Porque ele não consegue ter em casa com a família. Ele não consegue tirar férias, porque quando ele tá em férias, ele tá mandando e-mail, ele tá recebendo o grupo do WhatsApp. O cara não desliga, a mulher não desliga. Então, geralmente eles me trazem, eu não quero. Então, olha como é importante a gente repensar. Tá, mas então, será que vale a pena continuar? Uhum. Ou como é que tu quer continuar? Então, o paciente possa ter mais consciência do caminho que ele vai seguir. Então, a Uhum. psicoterapia ajuda nisso também, gente. Exatamente. Então tá, pessoal, vou pedir mais uma vez para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar, se inscreverem no canal e a gente espera vocês no próximo episódio. Beijos e até Beijo. mais.